Boa noite, pessoal. Boa noite para você que nos acompanha pelo YouTube também. Sejam muito bem-vindos para mais um dia da gente louvar, cultuar nosso Deus. Amém? Todo mundo animado, todo mundo feliz para hoje, com o coração aberto, disposto a adorar o Senhor e receber a palavra dele? Vamos orar então para começar. Oh Deus, obrigado, Senhor, por mais um domingo, Pai, que a gente pode desfrutar desse privilégio que é te louvar e falar do Senhor livremente, abertamente. Pai, nos encha do Teu Espírito Santo para a gente te louvar de todo o coração, um louvor agradável. Oh Pai, encha todos do Espírito Santo para entender a sua palavra. Deus, faça do coração de todos aqui, Pai, um solo fértil, Pai, para receber a tua palavra. Deus, opere milagres aqui entre nós hoje, Pai. Milagre de conversão, Pai. Converta corações a Ti, Senhor. Se manifesta e se revela nesse lugar, Pai. Nós te queremos. Em nome de Jesus, amém. Bora ficar de pé para louvar? Galera, lá no Salmo 42 diz bem assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? O Meline, eu acho que pode abaixar um pouco o microfone, por favor. Vamos lá. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Todo mundo, hein? Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, vem, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem
Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Amém? Deram falta da minha irmã, né? Esqueci de falar. Hoje ela não veio. Só eu e o Rodrigão mesmo por hoje. E pessoal, hoje a gente vai aprender uma bem-aventurança, que é a seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E esse é o nosso maior anseio de todos, é ver a Deus. Vamos cantar isso? Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Pra acabar, hein, todo mundo. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Glória a Deus.
Lá em Mateus 6, 24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Vamos cantar isso? Que o nosso coração, ele é 100% dedicado ao Senhor, o dono da nossa vida, aquele que governa a nossa existência, o nosso ser, aquele que reina no nosso coração, é só um. E é o nosso Senhor Deus, o único, todo-poderoso. Amém? Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. De novo, ao único que é digno de receber a Rei eterno e imortal, invisível, ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, só a igreja.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, amém. Quase caiu. Ai. Boa noite, igreja. É muito bom a gente poder louvar em família, né? O nome do Senhor. E, bem, vou começar com os recados. Primeiro falando dos nossos cultos, que temos quinta-feira às 7h30 da noite, domingo 9h30 da manhã, e o nosso que é 6h30, mas esse é o nosso culto organizado pelos jovens, né? Das 6h30, vai ser o último do ano, né? Uhum. Dia 24 e dia 31 de dezembro não terá culto à noite. Mas ainda vai continuar tendo de manhã e acredito que o de quinta-feira também, né? Uhum. Acho que sim. Então, é isso. E agora vou falar sobre os dízimos e ofertas. E como eu tinha falado, eu fui estudar um pouco, né, sobre o dízimo e a oferta, assim como eu tinha falado que ia fazer, né, quando tivesse mais tempo e tal. Tô longe de ser um expert, né, assim, mas estudei um tantinho bom, descobri muita coisa que eu não sabia. E uma delas é que, a partir do Novo Testamento, assim, não existe mais a divisão das tribos, nós não fazemos assim, né, nós não somos divididos em tribos para existir a tribo de Levi, que era dedicada a fazer o culto ao Senhor, os sacrifícios, ofertas. E com isso, o dízimo não é mais uma lei. Não é pecado você deixar de dar o dízimo a partir do Novo Testamento. Mas aí vocês podem ficar pensando, então, se não é lei, não é pecado eu deixar de dar o dízimo, eu não vou dar o dízimo. Mas era isso que algumas pessoas estavam pensando na época no primeiro século, né? Então eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 9, não inteiro, mas a partir do versículo 1, para vocês terem um contexto melhor do que eu vou ler. E começa assim, Paulo falando: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Então aqui está falando da as necessidades realmente básicas que os apóstolos tinham de comer. Aqui ele dá o exemplo de irmãos como Pedro, que podia viajar, ele era sustentado pelo povo de Corinto, e ele podia levar sua esposa, os dois eram sustentados, mas Paulo e Barnabé aqui não eram, e aqui ele está falando justamente disso. Se eles próprios, esses apóstolos, se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais,
será muito recolhermos de vocês bem materiais? Então, está falando tipo assim, nós os ensinamos, nós semeamos entre vocês essas coisas muito além, muito superiores às materiais, então não é nada demais que eles usufruam um pouco dos bens materiais. Então, eu estudei um pouco disso com a palavra do Nicodemos, muitos aqui conhecem, um senhor já muito respeitado por muitos cristãos, principalmente pela linha mais conservadora, presbiteriana. E ele fala que a partir disso, é claro, é irracional nós não darmos o dízimo, é totalmente contra a Bíblia nós não darmos o dízimo. O que ele defende é que não é mais pecado você não dar 10%. Nós devemos dar sim parte do nosso dinheiro, seja menos ou mais que isso, porque a igreja precisa do sustento. Aqui muitos sabem que a maioria dos pastores não são sustentados pela igreja, eles têm um trabalho, mas ainda assim a despesa do aluguel aqui, a gente também sustenta missionários. O Sal da Terra, o dízimo que a gente arrecada aqui não fica só aqui, também tem o centro comunitário, outras organizações que a Missão Sal da Terra cuida. Então quero convidar vocês a dar o dízimo, não com o medo de pecar, não com o medo de ser amaldiçoado, mas também não procurando bênção, mas dar o dízimo com amor, em gratidão ao que Deus nos dá. Porque tudo que nós ganhamos é Ele que nos dá, então, por amor e gratidão, nós devemos dar o dízimo. Então, tem aqui o Pix, a chave, caso não esteja funcionando o QR Code. Tem o gasofilácio aqui com a maquininha. E bem, enquanto isso, tem alguém que nos visita hoje? Eu sei que tem. Se alguém puder levantar a mão, para quem está perto puder cumprimentar. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui hoje, no nosso último culto do ano. E agora eu queria chamar a Marissa. Os ramos que eu sempre falo aqui, todos os ramos estão em recesso, então não tem muito o que falar. Boa noite, gente. Boa noite. Será que pode vir aqui as crianças? Hoje é o nosso último domingo da série de Natal. A gente está vendo um versículo de Isaías 9:6. E hoje a gente vai ver "E seu nome será chamado", falando de Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, depois eu venho aqui apresentando o que a gente fez. Mas antes disso, eu gostaria que vocês orassem mais uma vez. Então vamos orar por esses meninos. Ó Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigado porque o Senhor trouxe esses pequeninos para ouvirem da sua palavra. Que o Senhor possa falar ao coração deles e que Jesus realmente possa nascer no coração deles para salvar. Que eles confessem com a própria boca o que a gente que foi restaurado testemunha para eles. Em nome de Jesus, amém. Agora o Gabriel, meu irmão, que vai dar a palavra. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que tenho de poder participar na organização desse culto, Senhor. Obrigado pela presença de cada um aqui hoje.
que pôde estar aqui, apesar de qualquer outra coisa, Senhor. Eu quero lhe pedir para que o Gabriel fale agora seja apenas o que o Senhor já falou, que ele não venha colocar palavras novas, palavras que ele tirou dele mesmo, mas que somente sejam ditas as suas palavras. Peço para que o Senhor nos tire qualquer distração, para que possamos focar na palavra do Senhor. Também peço para que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados que cometemos diariamente, que isso também não venha nos atrapalhar. Obrigado pela vida do Gabriel. E em nome de Jesus, amém. Valeu. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Pessoal, nem todos estavam presentes aqui na minha última pregação, mas eu tinha dito que eu iniciaria uma série, né? Quem lembra onde é essa série? Do Sermão do Monte, iniciando com as bem-aventuranças. Nessa última pregação, recapitulando um pouco, a gente falou das 3 primeiras, né? Abram todos, por favor, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Nós falamos, né, das 3 primeiras bem-aventuranças e a gente tinha combinado algumas regrinhas aqui para nos auxiliar a interpretar essa maravilhosa pregação de Jesus no início do Evangelho de Mateus, no início do Novo Testamento. E essas regrinhas são as seguintes. As bem-aventuranças, enquanto a gente estiver aqui falando delas, se você for percebendo e for pensando assim, eu acho que eu nasci com isso aí. Eu acho que isso aí que a gente está estudando, eu tenho uma predisposição natural para isso. Porque eu acho, por exemplo, aqui a terceira, né? Eu acho que eu sou manso, desde que eu nasci. Não. As bem-aventuranças que a gente está tratando aqui são atributos que necessariamente se revelam àqueles que conhecem Jesus e são transformados pelo Espírito Santo. Então, você não pode ter nascido com nenhum desses atributos e muito menos se esforçar humanamente para desempenhá-los. São todos obras da transformação de Deus em nós. São obras todas do Espírito Santo. As únicas 2 respostas que vocês podem ter corretamente ao que nós vamos estudar hoje, assim como nós estudamos no início da série, você só pode ter 2 reações. A primeira, eu quero mais disso aí. Eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero demonstrar mais dessas bem-aventuranças, desses atributos. Ou então, corretamente, você também pode perceber que você não tem elas. Você olhar para elas e ver, eu não tenho isso. Eu quero ter. Amém? Vamos começar então? Quais bem-aventuranças a gente viu? Né? A gente viu os pobres de espírito, versículo 3, os que choram, versículo 4, e os mansos, versículo 5. A gente tinha falado também que cada uma delas é uma consequência necessária uma da outra, né? Elas são pregadas aqui por Jesus de forma progressiva, né? E a gente também tinha combinado que você não pode interpretar as bem-aventuranças tipo assim, eu acho que eu tenho uma, mas não tem a outra. Eu fui chamado para uma, mas não fui chamado para outra. Ou um irmão foi chamado para uma coisa, o outro irmão tem outra bem-aventurança. Não, ela é um pacote completo, né, que o Espírito Santo causa em nós. Então, mesmo que às vezes em níveis diferentes, níveis mais baixos, níveis mais altos,
todas elas se manifestam naqueles que conhecem Jesus, né? Mas lógico, ninguém vai desempenhar todas elas 100%, porque afinal nenhum de nós aqui somos Jesus, né? Vamos começar então. Bem-aventurança também, para quem não estava na primeira pregação, o que significa? Bem-aventurado significa uma pessoa que é muito, 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 muito feliz e verdadeiramente feliz, né? É a maior felicidade possível. Amém? E vamos para a primeira de hoje, que é o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça, que está falando aqui no versículo 6, a nossa interpretação dessa justiça não pode ficar presa à ideia superficial de que está falando meramente de uma justiça legal, ou, não sei se essa palavra está correta, mas diplomática, sei lá, mas não pensa só numa justiça do juiz batendo um martelinho. Não é somente isso que a gente está falando. E nem uma justiça àqueles que sofrem no mundo. Claro, o crente, ele busca essas justiças que eu acabei de falar. O crente busca que a justiça no tribunal seja feita, e o crente busca a justiça aos injustiçados, aos oprimidos. Mas, como as bem-aventuranças são uma característica exclusiva daqueles que têm o Espírito Santo, a gente não pode ficar preso a essa interpretação. Por quê? Porque os descrentes também podem exercer essa justiça que a gente está falando. Afinal, é uma coisa boa você se preocupar, buscar essa justiça. Afinal, todos nós, crentes e descrentes, somos beneficiados quando a justiça legal é feita, né? Afinal, todos nós queremos os nossos direitos respondidos, não é verdade? Então não pode significar só isso. É uma coisa mais profunda. Como a gente viu que as bem-aventuranças são os atributos daqueles que fazem parte do reino espiritual de Jesus, a gente também tem que procurar um sentido espiritual para essas bem-aventuranças. Amém? Então, o que significa essa justiça? Essa justiça, a gente tem que interpretar ela simplesmente como o atributo de retidão de Deus. De retidão, de bondade, de santidade, que vencem o mal. A justiça que a gente está tratando aqui é justamente o bem de Deus que vence o mal. Ou seja, é o bem. Então, quando a gente lê aqui, que a gente busca, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a gente pode ler também bem-aventurados os que têm fome e sede da bondade de Deus. Porque serão saciados. Porque essa justiça também envolve outros atributos de Deus, como que eu citei, né? Bondade, retidão, santidade, engloba tudo isso. E por que ela aparece aqui como a quarta bem-aventurança? Claramente, ela é uma consequência direta das últimas três que a gente viu. Você vê aqui, qual foi a primeira que a gente viu? Os pobres de espírito, aqueles que conhecem Jesus e são transformados pelo Espírito Santo, a primeira coisa que eles percebem é o quão dependente de Deus eles são e o quão pobre eles são espiritualmente, porque eles não têm nada de relevante para apresentar para Deus, que é o dono de todas as coisas. Muito pelo contrário, nós temos não uma dívida nula com Deus, nós temos uma dívida totalmente negativa com Deus. Por isso, a segunda bem-aventurança são os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles choram contritos, tristes, desesperados pela condição pecadora deles, que ofende a Deus e garante uma condenação ao inferno justa a eles. Porque é justo que o mal seja punido. Mas então, bem-aventurados os mansos. Porque antes, no versículo 4, os que choram serão consolados. E eles são consolados com a boa notícia
de que Deus é um Deus de amor, de perdão e de misericórdia. Então agora, eles não são mais umas pessoas extravagantes, conflituosas. Ela tem totalmente noção de quão pequena ela é. Por isso ela é mansa. Ela controla a sua boca, as suas atitudes. Elas têm domínio próprio. Só que aí, quando ela descobre esse presentaço de graça de Deus, que é a salvação, é o perdão de pecados, qual que é a consequência disso? É o que está no versículo 6. Eles têm fome e sede. Eles querem mais. Porque eles querem que esse problema do pecado seja resolvido de uma vez por todas. Afinal, o choro causado pelo pecado não acaba. Ele é constante. Lembra que a gente falou que é uma luta contra o pecado até a morte? Isso dói no crente, isso dói. E o principal anseio do crente é ver esse problema resolvido. A gente quer estar cada vez mais longe do pecado e cada vez mais próximo de Deus. A gente tem fome e sede disso, a gente busca isso, a gente quer isso. A gente quer sair do pecado e encontrar a Deus. Por isso que essa bem-aventurança aparece aqui. Amém? A gente quer mais. A gente quer mais de Deus, porque a gente provou. A gente provou dessa bem-aventurança e a gente quer mais. A gente quer mais de Deus e menos de nós. Nessa briga louca aí. E qual que é a promessa para quem tem fome e sede da justiça de Deus? Serão saciados. Aí você pode ver no final do versículo 6. Serão saciados. Por quê? Porque Deus satisfaz essas pessoas com o quê? Com a salvação. Amém? E a salvação, ela envolve tanto a justificação da pessoa, quanto a santificação. Vamos aprender o que são esses dois termos? Justificação. Nós somos injustos perante Deus. Porque nós nascemos na iniquidade, nós nascemos pecando. Nós nascemos vivendo para nós mesmos. Naturalmente, essa é a nossa condição, de todos. E Jesus? Jesus é puro, justo, santo, nunca pecou na vida. Perfeito, maravilhoso. E esse Jesus, que é o próprio Deus encarnado, se entregou por nós para nos salvar e teve morte de cruz. Só que ele não claro que ele não merecia essa morte de cruz. Essa morte de cruz não era para ele. Era para nós. Está entendendo? Mas por isso que a gente fala que ele morreu no nosso lugar. Porque era para a gente estar lá. Só que ele está lá. Então ele morreu no nosso lugar. Está entendendo? E como ele morreu por nós, ele morreu no nosso lugar, agora nós somos justos no lugar dele. Está me entendendo? A gente meio que fez uma troca. Ele propôs essa troca para nós pelo quão misericordioso ele é. Então, quando Jesus estava lá na cruz, toda a humanidade imputou nele, né? Foi nele imputada todo o pecado da humanidade. Então, por isso que ele sofreu toda a ira de Deus, que na verdade devia ser direcionada a nós, a humanidade, mas foi direto para ele. E o que a gente ganhou com isso? Igual a gente enviou o nosso pecado para ele, ele enviou a justiça dele para nós. Ou seja, nele foi imputado o pecado e nós foi imputado a justiça. Isso é a justificação. Está entendendo? Porque agora, com esse sacrifício de Jesus, tem tipo um selo marcado na gente, justificado. Está entendendo? Tipo quando o juiz, no final lá da parada lá do tribunal, fala lá, culpado ou inocente, né? Quando a gente é justificado por Jesus, é como se agora tivesse um selo assim na gente, assim, ó, inocente. E Jesus vê isso, então Jesus nos vê pelo sacrifício de Jesus. Então, Deus vê a justiça de Jesus em nós. Por isso que a gente vai para o céu encontrar com Ele. Porque a gente não é mais identificado pelo nosso pecado, e sim pela justiça de Jesus. Amém? Então pensa aqui comigo, ó.
Mas não só a salvação, a gente está falando da salvação, a salvação não engloba tanto a justificação. Também envolve outra coisa que eu tinha falado. O que era? Quem prestou atenção? Santificação. Isso mesmo. O que é a santificação? Pensa comigo aqui na caminhada da fome e sede da justiça. Ali fica o pecado. Naquela extremidade ali do palco fica o pecado. E ali à minha direita fica Deus. Desde o nosso nascimento, como a gente se comporta, como a gente caminha. A gente já nasce olhando para lá e andando para lá, para o pecado. Essa é a nossa condição natural e não tem nada que a gente pode fazer para sair desse caminho de pecado. E Deus está lá, ó, ficando para trás. E a gente está indo em direção ao pecado. Quando o Espírito Santo entra em nós e a gente conhece Jesus, o que é a justificação? A justificação é a gente virar para lá. Agora a gente tem fome e sede de Deus. Só que Deus está lá e eu ainda estou aqui, ó. Eu ainda estou aqui. Então tem essa caminhada até ali, tá entendendo? E essa caminhada ela é dura, ela é sofrida, ela vai indo, a gente dá uma cambaleada assim para trás às vezes, mas vai indo, vai perseverando, porque o Espírito Santo está trabalhando em nós, em pouquinho a gente vai chegando lá. Essa caminhada é a santificação. Então, a justificação é tipo a gente virar para lá e a santificação é tipo a gente ir andando para lá. Né? É um processo. A justificação ela é imediata. Pá, está justificado. Mas a santificação não, ela é gradual. Ela é um processo. Entenderam? Amém? E olha que massa. Porque qual que é a promessa dos 6, né? Mais uma vez. É porque serão saciados. Serão saciados. E por que eles são saciados? Já que eles são salvos, né? Eles são saciados porque eles são salvos. Aí eles são bem-aventurados. Sabe por quê? Porque essa salvação, essa justificação, essa santificação, ela é de graça. Ela é de graça. Não é a gente que pega a nossa cabeça e vira ela para lá, e nem a gente que vai se empurrando para lá. É tudo uma obra de Deus, do Espírito Santo dentro de nós, sem a gente merecer. E não tem como a gente viver isso e não ser totalmente feliz. Totalmente, eu digo assim, né? A felicidade cristã ela envolve tristeza, sofrimento e tudo mais, mas envolve alegria também. Está entendendo? Olha só o que Paulo fala lá em Romanos 3, 21. Olha só. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé. Olha só, a justiça, estou usando a mesma palavra que a gente está falando aqui. É a justiça de Deus, no versículo 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos por nós. Né? 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Mas não só isso. A graça também. A santificação também é de graça. Olha só, vamos ler um versículo da santificação também. Ó, Efésios 4. Efésios 4, 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Então, lembra que eu tinha falado que um dos principais motivos pelos quais a gente medita no Sermão do Monte é para sempre estar nos autoanalisando como filhos de Deus, como seguidores de Jesus, né? Então, à luz da Bíblia, medite, ore, veja se você está caminhando mais para lá
ou se você está caminhando mais para cá. Amém? Mas, olha que interessante também, porque aqui fala que eles serão saciados, né? Mas pensa aqui comigo, gente. Se um dia a gente estiver morrendo de fome, morrendo de sede, e a gente mata essa fome e essa sede, isso impede que a gente possa ter muita fome e muita sede em outros dias da nossa vida? Claro que não. Porque todo dia a gente tem que se alimentar. Todo dia a gente tem que se hidratar. Então, claro, Deus sacia, sim. Mas sacia hoje, amanhã é outra. Vamos embora. Entendeu? É uma caminhada longa até o fim da vida, onde a gente sempre, sempre, sempre tem fome e sede de Deus e sempre é saciado. Amém? Afinal, lá em João 6:35, Jesus fala que Ele é o pão da vida. O pão, né? Fome. Que Ele também pregou o Sermão do Monte e Ele falou que Ele é o pão da vida. E o que Ele ofereceu para a mulher samaritana lá em João 4:10? A água viva para matar a nossa sede. Amém? Então, a gente também pode estudar essa bem-aventurança como assim, ó. Bem-aventurados os que têm fome e sede de Jesus. Amém? Mas como que você acha que você tem fome e sede de Jesus, se você não procura Jesus aqui, ó, onde Ele escolheu se revelar para nós? Que fome e sede é essa aí que você tem, que você não está procurando Jesus no principal lugar que Ele falou, para a gente conhecer Ele, onde Deus se revelou? Não é coerente. Tá entendendo? Vamos para a próxima? Essa é massa, essa é boa. Vou falar essa aí. Ai, ai. Nossa. Vamos lá. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Acompanharam? Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Novamente, a gente não está falando de essa misericórdia, a gente não está falando simplesmente de compadecer alguém em uma situação miserável. Por quê? E ajudá-la, né? Por quê? Porque aqueles que não são crentes, eles também fazem isso. Graças a Deus que eles fazem, né? Isso é uma atitude muito boa. Mas eles não fazem com a mesma intenção e com o mesmo fim, objetivo que os crentes. Por quê? Os descrentes, eles são misericordiosos, eles ajudam os necessitados. Primeiro porque é uma coisa boa, isso é uma coisa que você se sente bem, né? Ajudando o próximo, vendo a felicidade dele ao ser ajudado. Isso é uma coisa que faz bem para o coração de todo mundo. Amém? E não só isso. A gente pode citar aí de outras religiões, né? Onde as pessoas elas fazem isso muito mais para um alívio da consciência delas. Tá entendendo? Elas fazem muito mais por uma obrigação moral do que pelo motivo que nós que somos transformados pelo Espírito Santo fazemos. Sim, nós nos compadecemos dos miseráveis, ou seja, nós temos compaixão e ajudamos aqueles que estão em situações vulneráveis, mas não somente para nos sentirmos bem ou cumprir o nosso dever, mas principalmente para a glória de Deus, para apresentar a Deus. Essa é a principal finalidade de quando nós ajudamos o próximo. Apresentar Deus, apresentar o amor de Deus através do nosso gesto. Tá entendendo? Essa é a nossa misericórdia. Tá ligado? E qual é a melhor forma da gente desempenhar, da gente praticar essa misericórdia? Eu acho que a melhor maneira seria olhando qual que é o pior estado de miséria que o ser humano tem. É alguém que passa uma fome desgraçada? É alguém que está seco de não beber água? Não, isso é horrível, isso é mísero também. Mas nem se compara
a miséria de ir para o inferno, de estar condenado ao inferno. Essa é a maior miséria que a gente encontra aqui no mundo afora. Amém? E qual que é a nossa ferramenta para ajudar essas pessoas? É o evangelho, é a evangelização, evangelizar. E tem várias formas de evangelizar, galera, várias formas. A gente pode evangelizar assim, ó, anunciando direto e reto, igual eu aqui agora na minha pregação. Gente, aqui entre nós, tem pessoas que não são crentes. Aqui agora entre nós. Como em todo culto, toda igreja, isso é completamente normal. Não só normal, como é bom, é ótimo, porque aqui é o melhor lugar para estar mesmo. A gente quer que todo mundo esteja aqui na igreja. Então é completamente normal, completamente esperado que no meio da nossa congregação tenha pessoas que não são crentes. Mas sabendo disso, é óbvio que eu vou preparar então uma pregação, vou pregar com um teor evangelístico, né? A minha pregação ela também tem que ser evangelística. Então, eu vou fazer de tudo aqui para deixar muito claro que essas pessoas, elas estão condenadas ao inferno, mas que Jesus ama elas a ponto de reverter essa situação delas de condenadas ao inferno de graça, de graça. Basta crer e arrepender de seus pecados. Tem que ter isso na nossa pregação. Quando a gente for pregar aí para o nosso amigo, lógico, né? Tem amigos e amigos, não vai ser qualquer um que a gente vai poder chegar na cara assim, mano, você vai para o inferno. Não, né, gente? Tem que pensar a sabedoria de Deus. Mas é um conteúdo presente, né? A gente também não pode omitir isso, porque é covardia da nossa parte ver alguém em tamanha miséria e deixar por isso mesmo. É crueldade. Nós não somos cruéis, nós somos misericordiosos. Amém? Outra forma de evangelizar, pelo nosso comportamento. Né? Eu vou dar um exemplo meu, mas qualquer outro cristão faria isso no meu lugar. Porque é obra de Deus, né? Nos seus filhos. Mas na faculdade, por exemplo, eu não colo, rapaziada. Eu não colo nas provas. Mas geral cola. Tá entendendo? Então é normal, antes das provas, todo mundo tá lá mostrando assim, olha aqui, a minha cola eu escrevi aqui, minha cola eu preparei aqui, não sei o que, minha cola, o que você botou na sua cola? Ou então um dia antes, ou vai dar não, vou ter que colar. E eu não colo. E isso é notável, né? Porque tá todo mundo na roda ali conversando, e eu sei, Gabriel, o que você fez aí de cola? Eu falei, mano, não tenho cola, mano, não vou colar. Eles me perguntam por quê. Eu não preciso explicar por que eu pergunto. Eles veem o meu comportamento e perguntam, por que você não cola? Aí eu respondo, porque eu entendo que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, se eu for fazer essa prova aqui, eu vou fazer com honestidade. Aí você fala, como assim? Mas por que fazer com honestidade? E aí, cara, a própria pessoa vai puxando a conversa e... Tá entendendo? Você não precisa nem fazer nada, você só vai falando. Outra forma, rapaziada, ajudando o próximo, ajudando o necessitado. Ou então, até mesmo como Jesus falou, né? Ajudando o nosso inimigo, ajudando aquela pessoa que nos fez mal. Quando a pessoa nos faz mal e a gente ajuda ela, ou quando uma pessoa está muito necessitada aí, que a gente está vendo em qualquer aspecto que vocês possam pensar, e a gente ajuda ela, é impossível essa pessoa não te dar uma abertura para apresentar a Deus. Porque a pessoa ela vai estar aberta ali e você acabou de ajudar ela. Então, explica para ela que isso tudo que você está demonstrando veio, na verdade, não de você, veio de Deus. Você só está passando esse amor. E aí você apresentar a Deus também. Está entendendo? Só que muitas vezes não vai ser fácil assim, né? Muitas vezes a gente vai ser ofendido, ridicularizado pela nossa fé. Mas o que a gente não pode ser é covarde, é cruel. E pensando nisso aqui, eu lembrei de uma pegadinha que eu vi na internet. Presta atenção aí, rapaziada. Olha só. A pegadinha era o quê? O cara que fazia a pegadinha, ele fingia que ele era cego, né?
Aí ele botava o óculos e a varetinha, né? E aí ele fingia que ele estava perdido. Olha, pai. Ele fingia que ele estava perdido, desorientado. Tipo assim, né? Ele fingia que estava perdido e tal. Aí chegava uma pessoa para ajudar ele, e a pegadinha era o quê? Ele ficava ofendendo, xingando a pessoa e criticando o jeito dela ajudar, tá ligado? A pessoa ia ajudando ele, ele falou, ô, para, mano, você sabe ajudar não, deixa quieto. Tipo assim, e a pessoa vendo que o cego estava perdido. E o mais interessante é que mesmo a pessoa sendo ofendida, sendo desrespeitada e irritada pelo cara, ela não deixava de ajudar o cego. Isso que era engraçado. Ela ficava lá tentando ajudar e o cara ia acabando com ela, né? É porque é lógico, quem que vai deixar o cego desorientado, perdido na rua? Né? Quem vai fazer uma coisa dessa? Então, quando a gente for ridicularizado, quando a gente for humilhado, quando a gente for ofendido, quando a gente for provocado por causa da nossa fé, a gente vai rebater, velho. Sério. A gente vai caçar briga com a pessoa. Gente, a pessoa, ela é cega, ela é surda, ela não entende o que está acontecendo. Ela não tem acesso ao mundo espiritual. Ela não tem noção da condição dela. Ou melhor, vamos usar as palavras do apóstolo Paulo lá em Efésios 2. Ela é morta. Ela é morta. Você vai caçar briga com aqueles que não são crentes? Vai puxar briga? Vai pagar na mesma moeda? Vai dar o troco? Que isso, gente? A gente não está aqui para isso, não. A gente está aqui igual Jesus, gente, para evangelizar e levar, sim, desaforo para casa por conta do evangelho. Amém? Jesus, gente, o maior exemplo de todos. Olha lá, que eu citei também na última pregação, quando Jesus estava sendo crucificado, gente. Olha aqui, Lucas 23, 34. Né, Jesus estava sendo crucificado. E aqui, ó, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como, como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o nosso maior exemplo de misericórdia. Jesus Cristo. Amém? Só que aí, vamos ler de novo a promessa para essa bem-aventurança. Versículo 7 de Mateus 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gente, no momento que a gente é justificado, isso já é quando Jesus morreu por nós, no nosso lugar na cruz, isso por si só já foi um ato de misericórdia suficiente para todos os nossos pecados, para todo sempre, para toda a eternidade. Ali todos os pecados da humanidade foram pagos. Mas, mesmo depois desse gesto, Jesus ele continua tendo misericórdia por nós todos os dias. Né? Vamos ler lá em Lamentações 3, olha lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então a gente tem misericórdia de Deus todos os dias. E não só todos os dias, como finalmente no dia do juízo final, quando Jesus voltar e a gente participar naquele tribunal, na frente de Deus, ali ele vai ter misericórdia de nós, né? Porque somos justificados por Jesus Cristo. Amém? Então, nossa misericórdia, essa palavra é difícil de falar. Nossa misericórdia, ela consiste simplesmente no quê? Em imitar o Pai, imitar o nosso Pai. É isso. Quer saber como ser misericordioso? Imita o Pai, igual Jesus fala lá em Lucas 6:36, né? Lucas 6:36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Amém? Vamos para a última, para a gente acabar?
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Para a gente começar a interpretar essa bem-aventurança, primeiramente a gente tem que saber o que é o coração que fala aqui. Gente, sabe esse negócio que a gente aprende? Não sei de onde a gente aprende isso, se é da rua, se é da escola, sei lá, mas isso de alguma forma está na cabeça de todo mundo, que é aquela divisão de razão e coração, né? De razão e emoção, sabe? Tipo assim, o cérebro é a razão e o coração é a emoção. Deleta isso, esquece isso, confia em mim. Pode deletar, pode esquecer, primeiro porque isso é falso, e segundo que isso vai te atrapalhar a entender o sentido do coração bíblico, né? O coração da Bíblia. Então, deleta isso e vamos ver o que realmente é o coração que fala na Bíblia. O coração que fala na Bíblia é justamente o núcleo da nossa existência, é o núcleo do nosso ser. Vamos entender um pouco melhor essa ideia? Olha só, Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o coração, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, é lógico, né, gente, que não está falando do coração, do órgão, né? A função do nosso coração, órgão aqui, é bombear sangue. Aqui ele está falando de uma outra coisa que ele está chamando de coração, que é o quê? A fonte da nossa vida, lá o núcleo de tudo que a gente tem. E dali fluem o quê? Tanto a nossa razão, como a nossa emoção, nossos sentimentos, nossas sensações, nossas paixões, nossa personalidade. Tudo isso sai do quê? Lá do nosso núcleo, que é o coração. Mas não só essas coisas que eu falei. Sabe o que também sai de lá? O pecado também está lá. O nosso pecado também está no nosso coração. Sabia? Porque olha o que diz lá em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Ou seja, diferente do que muitos pensam, né, de que o nosso pecado está só no externo, né, está só no nosso corpo físico, na carne, de fora. Não, o coração ele está lá também, lá no núcleo da nossa existência. E Deus, ele fez o nosso coração com um trono. Imagina o trono de um rei. Imaginou? Onde o rei senta. Deus ele fez o nosso coração com um trono. E originalmente, esse trono era ocupado por Deus somente. E Deus é tão sábio, tão soberano e tão bom, que Ele governava o nosso ser, a nossa vida, de forma tão perfeita, que tudo fluía muito bem. Por quê? Porque tudo era para a glória dele. E esse é a finalidade da nossa existência. A nossa finalidade é cumprida quando a gente vive para Deus, seguindo a vontade dele. Quando a gente deixa ser governado por ele. Mas no que consiste, e consistiu e consiste, o nosso pecado? O que é o pecado? O pecado é simplesmente a gente tirar Deus desse trono que foi feito para ele e colocar quem? Quem? Nós. Nós mesmos. Agora lá no trono do nosso coração, em vez de ter Deus, a gente colocou quem? Nós mesmos. Só que a gente é muito limitado, a gente não sabe governar esse coração, a gente não sabe governar o nosso ser, fica tudo bagunçado, nada funciona. O que era feito para funcionar para Deus, não foi feito para funcionar para nós, sabe? A gente não foi feito para viver para nós mesmos, e aí, daí dá tudo errado, porque a gente tenta fazer tudo para nós e não é para isso que a gente foi chamado. Está entendendo? E aí a gente sente uma insatisfação que vem justamente da gente não fazer o que a gente foi feito para fazer. E a gente, perante essa insatisfação, a gente fica procurando prazeres passageiros para tentar suprir essa falta de Deus. E o buraco só vai aumentando, o vazio só vai aumentando, a nossa insatisfação só vai aumentando. Está entendendo?
Então, o que é um coração limpo? O coração limpo pelo Espírito Santo, não por nós mesmos. A gente não pode tirar nós do trono do nosso coração e voltar Deus para Ele, não. Isso é o Espírito Santo que entra na gente e restitui as coisas do jeito que elas foram feitas para ser. Então, o coração limpo que está falando aqui em Mateus, que Jesus está falando, o coração limpo é o quê? É o coração que volta a ter Deus como rei, como Senhor, como governador. Amém? E aí tudo volta a funcionar. E aí a nossa existência é satisfeita. Porque a gente volta a fazer o que a gente foi feito para fazer. E é o que eu estava falando com o Lucas aqui esses dias. Não tem sensação melhor do que você finalmente encontrar o que você nasceu para fazer. Essa é a maior alegria, essa é a alegria que todo mundo procura, todo mundo quer, é encontrar o que nasceu para fazer. E nós nascemos para adorar a Deus, nós nascemos para glorificar o Senhor. E quando a gente faz isso, aí a gente é satisfeito. Aí a gente tem essa felicidade inexplicável de reencontrar o que nós somos feitos, o que nós nascemos, o que nós somos criados, o que nós existimos para fazer, que é adorar o nosso Deus, viver para Ele. E a recompensa dessa bem-aventurança é a melhor de todas. É a melhor de todas, disparado. Olha o que fala. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não preciso nem falar mais nada. A gente vive para isso. Nosso fim último, a nossa finalidade, nosso maior anseio de todos, a plenitude, ela será encontrada o quê? Quando a gente estiver face a face com Deus, na presença dEle, finalmente. Amém? Essa questão de ver a Deus, olha o que João falou lá em 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A gente vive para isso. A gente vive para isso. É 1 João 3, 2. A gente vive para isso. Para imitar a Deus, né? Aqui, igual falou aqui, ó, no João 3, 2. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. A gente vive para isso, para imitar a Deus, sermos semelhantes a Ele. Igual quando a gente foi criado à imagem e semelhança, mas a gente corrompeu isso. A gente foi criado para isso, para ser imagem e semelhança de Deus. E outra, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós também fomos criados para isso. Esse é o nosso maior anseio. A nossa satisfação será encontrada finalmente aí, de forma eterna, quando a gente vê Deus. Amém? Essas foram as bem-aventuranças de hoje. E assim como eu concluí a última pregação, eu gostaria de concluir essa aqui também, da mesma forma. Se, ouvindo tudo isso aqui que a gente falou hoje, você percebeu que você não tem isso que a gente está falando, glória a Deus por você ter percebido isso. Porque Deus está oferecendo o Espírito Santo dele de graça a quem pedir. Está entendendo o quão forte é isso? Se Deus abriu seus olhos e te revelou, te mostrou de fato que você não tem essas coisas que a gente está falando, pode ficar feliz agora com essa notícia que Jesus vai dar para a gente aqui em Lucas 11, 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Está entendendo? Então, se você pela glória, pela graça, pela misericórdia de Deus, hoje percebeu que esse tal de Espírito Santo não está aí, pode pedir.
pode pedir, porque o Pai é fiel. Ele é fiel e prometeu que vai dar para quem pedir. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Porque sozinhos nós não teríamos a capacidade, Pai, de virmos até aqui, de ouvir, de entender essa palavra que o Senhor separou. Obrigado, Pai, por ter escolhido a gente, Pai, a dedo, para estar aqui hoje, nesse lugar, nesse horário, ouvindo essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque a gente não merece nada disso. Senhor, nunca permita, Pai, nunca permita a gente parar de ter fome e sede do Senhor. Oh Deus, a gente te quer mais e mais e mais e mais e mais. Pai, causa na gente, Pai, essa condição de que quanto mais a gente lê sobre o Senhor, mais a gente quer ler. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Quanto mais a gente se relaciona, mais a gente quer se relacionar, Pai. Mas não cessa de nós essa busca diária, constante pelo Senhor, Pai. Oh Deus, e conduza, Pai, conduza essa nossa busca à Tua palavra, Pai. Que a gente te busque, Pai, no lugar certo, sempre. Onde o Senhor escolheu se revelar. Na Bíblia, Pai. Deus, nos dê a Tua misericórdia, Pai. Porque nós estando perdidos nos nossos pecados, com uma dívida impagável com o Senhor. Condenados ao inferno. Nós te blasfemávamos, te ofendíamos, te ignorávamos. E mesmo assim, o Senhor se compadeceu da nossa miséria, Pai. E veio até nós, abriu os nossos olhos, mudou a nossa direção. Obrigado, Pai. Aumenta, Pai, aumenta essa nossa afeição pelo Senhor, Deus. E nos permita, assim como Jesus, sermos misericordiosos com todos, Pai. Com todos, pois todos carecem, todos são pecadores e carecem da Tua glória, Pai. Então nos faça misericordioso com todos, nos dê sabedoria, estratégia, força para aguentar também, Pai. Nos dê a Tua mansidão, Senhor. Deus, nós queremos Te ver, Pai. Então limpa o nosso coração, Senhor. Purifica, Pai, de qualquer contaminação que tiver. Tudo, tira tudo, Pai. Todos esses pecados que ainda estão ao redor do nosso coração, Deus. Tira, Pai, porque agora o Senhor tem domínio sobre nós. O Senhor está entronizado no nosso coração. O Senhor é nosso Senhor, nosso governador, nosso rei, nosso tudo, Pai. Não retire de nós o Teu Espírito, não retire de nós a Tua presença. Purifica nosso coração, Pai. Oh Deus, e durante essa semana, Pai, trabalha essas ideias que foram desenvolvidas aqui, tudo que a gente aprendeu, Pai. Que não fiquem só na nossa cabeça, mas que a gente possa realmente praticar, buscar isso, Pai. E aqueles que ainda não manifestaram esses atributos, Pai, tenha misericórdia, Pai. Assim como o Senhor teve misericórdia de nós. E resgata, Pai. Converte o coração delas irreversivelmente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, agora para encerrar, teremos uma apresentação muito especial das crianças, hein? Aproveitando que é o nosso último culto da noite do ano, prepararam uma surpresa aí para a gente. Então, hoje foi o último do ano. Nós trabalhamos a série de Natal. E a gente viu no versículo que Deus é um Deus muito grande
E com a atividade manual a gente viu que ele nasceu num lugar muito humilde, mas o céu estava muito estrelado. E o nosso versículo de base foi: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro e Deus Forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. isto. Agora você é uma ideia. E agora a gente vai ter mais música. Vamos dar aqui um espacinho. O espaço que eu fiz um vídeo. Eu queria só pedir desculpa, gente, porque no primeiro domingo eu não tirei foto nem gravei. Não, pega de gente. Não, tá bom. Vou beber. Eu vou colocar a música lá. No primeiro domingo eu não consegui gravar. Aí ficou só pro segundo domingo. Agora vamos dar um tempinho? Foi isso, gente. Muito obrigada pelas orações. Eu espero que essa palavra tenha sido guardada no coração de vocês.